Olá pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre o Simples Nacional e essa polêmica que envolve o veto do presidente da República ao HELP, que seria o novo refis, que seria o Programa de Recuperação Fiscal das microempresas e empresas do pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. O que é que gerou, o que é que veio depois desse veto do presidente da República ao HELP, ao Programa de Recuperação Fiscal das empresas do Simples Nacional? Por que houve toda essa polêmica e o que é que está acontecendo, objetivando resolver esse problema dos contribuintes do Simples Nacional que podem eventualmente serem impedidos de reingressar a esse regime de tributação? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que para que o contribuinte possa aderir ao Simples Nacional, é necessário que ele esteja em dia com a Fazenda, é necessário que ele tenha a sua regularidade fiscal comprovada, a sua situação fiscal regularizada, ou seja, ele não pode possuir débitos ou, caso tenha débitos, que esses débitos estejam parcelados ou tenham a sua exigibilidade suspensa por alguma medida judicial ou por algum recurso administrativo que esteja em trâmite. Caso contrário, ele tendo débitos exigíveis não poderá ingressar no regime do Simples Nacional. E essa regularidade deve ser comprovada tanto perante a Receita Federal quanto perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo que o contribuinte não pode ter débitos em qualquer um desses órgãos, ou seja, caso o contribuinte tenha algum débito junto à Receita Federal do Brasil ou junto à PGFN, ele deverá regularizar, leia-se pagar ou parcelar, ou eventualmente, se ele não estiver de acordo com aqueles débitos, né, se ele entender que aqueles débitos não são efetivamente exigíveis, devidos, ele poderá impugnar. Então, nesse aspecto, considerando que a gente tem que o contribuinte necessita de ter sua regularidade fiscal para ingressar no Simples Nacional, ele tem que efetivamente pagar ou parcelar esses débitos. E mais, ele também não pode ter débitos junto aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? Ele não pode estar devendo para qualquer unidade federada, o que obriga o contribuinte interessado em ingressar no Simples Nacional a regularizar todos os débitos, né? Seja pagando ou parcelando. Então, em breve síntese, para que o contribuinte possa ingressar no Simples Nacional ou possa voltar ao Simples Nacional, caso ele tenha sido excluído, como aconteceu aí com diversas empresas agora no final de 2021, para que ele possa solicitar a adesão, para que ele possa aderir ao Simples Nacional, ele tem que estar em dia com todos os tributos, né? Sejam eles federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais. Por quê? Porque essa é uma exigência da lei para que o contribuinte opte pelo Simples Nacional, para que ele possa solicitar sua adesão e que ela seja deferida. Então, nesse aspecto, né, considerando que recentemente o presidente da República vetou a lei que iria conceder o parcelamento dos débitos tributários federais para o contribuinte com redução de juros, multas e encargos legais, o que é que está sendo feito com o objetivo de procurar auxiliar esses contribuintes? Bom, o que vem sendo feito, né? Recentemente, o que houve, o que foi resolvido para que esses contribuintes possam ser beneficiados e possam, se quiserem, voltar ao Simples Nacional. Então, após o veto ao HELP pelo presidente da República, existe a expectativa de que este veto seja derrubado pelo Congresso Nacional, ou seja, quando uma lei, um projeto de lei é vetado pelo presidente da República, de acordo com a nossa Constituição, este veto poderá ser derrubado pelo Congresso Nacional. E isso deverá acontecer. E para que isso aconteça, o Congresso precisa voltar do recesso, o que será agora em fevereiro. Então, existe a expectativa de que o Congresso Nacional
derrube o veto ao projeto de lei que foi dado pelo presidente da República e, por sua vez, sancione a lei, ou seja, a lei do HELP deverá entrar em vigor e, a partir desta lei, são concedidos diversos benefícios de redução de juros, multas e também haverá um alongamento no prazo do parcelamento. Então, assim, é muito provável que haja essa derrubada do veto pelo Congresso, porque irá beneficiar milhares de empresas de pequeno porte e microempresas que precisam regularizar a sua situação fiscal. Então, o primeiro elemento, o primeiro item, né, que já a gente tem aí como sendo uma espécie de solução para o problema, é a expectativa de que haja a derrubada do veto e que o HELP entre em vigor em benefício dessa infinidade de contribuintes que necessita regularizar sua situação fiscal. O segundo item, né, segunda medida que foi adotada após o veto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou os prazos de adesão às transações tributárias e também criou duas outras modalidades de transação que são específicas para débitos do Simples Nacional, em que são reduzidos juros, multas e encargos legais, e também houve ampliação do prazo de parcelamento para até 145 prestações. Também haverá, foi concedido o direito do contribuinte pagar uma parcela, uma prestação inicial, uma entrada de 1% do valor do débito. Porém, essa medida vale tão somente para débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, aqueles débitos que estão no âmbito da Receita Federal não são abrangidos, né? Então aí é uma espécie de benefício parcial, porque a grande maioria dos devedores do Simples Nacional possuem não só débitos já inscritos em dívida ativa, como também débitos ainda no âmbito da Receita Federal, tá? Então, essas transações tributárias não abrangem os débitos do Simples Nacional no âmbito da Receita Federal. Sendo assim, no momento não há qualquer vantagem, não há qualquer benefício que estimule o contribuinte a liquidar a sua dívida de Simples Nacional, que ainda está no âmbito da Receita Federal. Ou seja, cabe ao contribuinte, para que ele regularize a situação, pagar o débito à vista ou parcelar em até 60 prestações, tá? Que é a modalidade de parcelamento ordinário simplificado que está sempre em vigor. Só que aí não há redução de juros nem multas. O contribuinte deverá simplesmente pegar o valor integral do débito e parcelar em até 60 prestações. E a outra medida que foi adotada, aliás, que está em vias de ser adotada, é a prorrogação do prazo de adesão do Simples Nacional do dia 31 de janeiro para o dia 31 de março, né? Então, regularmente, o prazo de adesão, o prazo final para adesão pelos contribuintes do Simples Nacional é 31 de janeiro, porém, está sendo avaliado lá pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, junto ao Ministério da Fazenda, a possibilidade de prorrogação desse prazo para 31 de março. E esse prazo coincide efetivamente com o prazo limite para os contribuintes aderirem às transações tributárias, essas transações novas que foram criadas e que são exclusivas para os débitos do Simples Nacional. E também, caso o HELP seja sancionado, caso a lei do HELP seja sancionada pelo Congresso, o prazo de adesão ao HELP também será até o dia 31 de março. Então vejam que já existe aí uma movimentação lá em Brasília para que haja a concessão desses benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte. E o que é que deve ser feito agora pelo contribuinte que é devedor do Simples Nacional? E é o que você deve orientar o seu cliente, né? Nesse momento, a orientação é que se aguarde que sejam resolvidas essas pendências que estão nas mãos do governo federal, tá? Porque certamente essas medidas serão aprovadas e as empresas do Simples encontrarão mais vantagens para regularizar
os seus débitos. Então o momento agora é de aguardar, a gente não deve tomar medidas precipitadas. E aí, partindo da hipótese que não haverá a prorrogação do prazo de adesão de 31 de janeiro para 31 de março, o que é que deve ser feito? Bom, aí a gente tem que tomar bastante cuidado, que os aspectos a serem levados em conta são os seguintes, tá? Considerando que o prazo de adesão vai até 31 de janeiro e que aqui a hipótese é de que não seja prorrogado, as alternativas são as seguintes. Bom, débitos inscritos em dívida ativa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aderir a uma ou mais das modalidades de transação que prevêem a hipótese de pagamento da entrada em até 1% do valor do débito, tá? E o parcelamento e de forma parcelada, esse 1% poderá ser parcelado em até 8 vezes. E também haverá a concessão de redução de juros, multas e dos encargos legais sobre o saldo e será parcelado em até 137 vezes. Isso para aquelas empresas que conseguirem comprovar que não têm capacidade econômica para liquidar a integralidade do débito e que eventualmente tenham tido redução em seu faturamento, redução na receita bruta entre os anos de 2019 e 2020, né? Então, aí no caso, aquelas empresas que tiveram uma redução da receita bruta no ano 2020 em comparação a 2019, terão certamente um benefício de redução de juros, multas e encargos legais, podendo chegar até 100%. Tá? Isso em relação aos débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Agora, em relação aos débitos junto à Receita Federal, o que é que deve ser feito? A única alternativa do contribuinte seria fazer o parcelamento na modalidade ordinária, simplificada, que concede o direito do contribuinte de parcelar em até 60 prestações, mas sem redução de juros e multas, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado em relação ao seguinte, débitos que já tenham sido parcelados anteriormente o contribuinte deverá pagar no mínimo 10% de entrada. A prestação inicial será equivalente a 10%. E caso haja a prorrogação do prazo de adesão, que é o que a gente espera e que provavelmente irá acontecer. Aí, havendo a prorrogação do prazo, teremos tempo também para aderir a uma das modalidades de transação ou ainda ao HELP, caso esse seja caso a sua lei, caso o projeto de lei seja, o veto seja derrubado e o projeto de lei seja sancionado pelo Congresso Nacional. Isso em relação ao débito da Procuradoria. Em relação ao débito da Receita, caso haja a derrubada do veto e a lei seja sancionada, aí será possível aderir ao HELP, pois deverá ser a única modalidade de negociação com benefícios disponível. E como fazer para acertar, né, na estratégia, na melhor estratégia, na estratégia a ser adotada? O que a gente deve fazer para acertar na estratégia, né? Então, primeira coisa, verificar quais são os débitos que existem, né? E que devem ser necessariamente regularizados para que o contribuinte possa, por sua vez, ingressar no Simples Nacional. Se os débitos estão na Receita Federal, se estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou em ambos, né? Porque aí você vai identificar qual é a modalidade de negociação que você deverá orientar o seu cliente a fazer a adesão, tá? Buscar, segundo item, né? Buscar as modalidades de negociação que sejam mais vantajosas do ponto de vista econômico e que efetivamente solucionem o passivo fiscal daquele contribuinte, ou seja, que permitam que ele efetivamente ingresse no Simples Nacional. Então você vai ter que identificar quais são as modalidades de negociação disponíveis e que o contribuinte deve aderir para que ele tenha uma maior economia e tenha garantido o seu direito de ingressar no Simples Nacional. Terceiro item, identificar se existem outros débitos que impeçam o contribuinte de ingressar ou de voltar ao Simples Nacional. Por quê?
Porque os débitos do Simples Nacional, quando eles são inscritos na dívida ativa da União, são somente aqueles débitos da parte federal, débitos de tributos federais, né? E estes é que poderão ser regularizados através das transações tributárias junto à PGFN ou mesmo através do HELP, caso ele seja efetivamente aprovado, tá? Agora, os débitos dos tributos estaduais, que é o ICMS, os débitos dos tributos municipais, que é o ISS, né, ou do Distrito Federal, eles, a partir do momento em que há a inscrição em dívida ativa, eles são segregados da conta do Simples Nacional e são encaminhados para cobrança para os respectivos órgãos fazendários, para as respectivas unidades federais. Então, assim, o Simples Nacional, quando ele é inscrito em dívida ativa, somente a parte federal é que vai para a PGFN. E ali poderá haver a negociação através das transações tributárias ou do HELP. Já a parte de ICMS e ISS é encaminhada para os municípios, para os estados, Distrito Federal e municípios que sejam os órgãos responsáveis por aquele crédito tributário. Então, assim, eles provavelmente terão que ser regularizados junto a esses órgãos, junto aos municípios, junto aos estados ou Distrito Federal. Então, muito cuidado com isso para que você não simplesmente oriente o seu contribuinte a procurar solucionar os débitos junto à PGFN e Receita Federal, e pode ser que haja ICMS e ISS em aberto também junto aos estados e os municípios. Então, muito cuidado com isso, tá? E que providências que devem ser tomadas, então, né? O que eu tenho de providência para tomar? Nesse momento, então, para que você possa apresentar a melhor solução para o seu cliente, não antecipe qualquer medida, né? A gente não pode se antecipar agora, por quê? Porque a gente precisa aguardar a evolução dos assuntos que estão pendentes lá em Brasília. E a partir do momento em que as medidas forem sendo aprovadas, você poderá desenvolver a melhor estratégia para que o seu cliente possa ser bem atendido. E com isso, né, ele possa voltar ao Simples Nacional de forma segura, realizando todos os procedimentos que estarão disponíveis para ele no momento certo, né? E o melhor atendimento é o que o cliente espera sempre de você, e você deve levar ele a melhor economia possível, sempre dentro da lei e evitando maiores riscos para ele, né? Nesse momento aí, a busca certamente será pela reintegração, pelo reingresso ao Simples Nacional sem riscos. E outra coisa, mesmo se o seu cliente já tiver adotado alguma daquelas, aderido a alguma das modalidades de transação ou parcelamentos que estão disponíveis, caso essas modalidades novas que foram criadas pela Fazenda e também o HELP, caso ele seja aprovado, o contribuinte poderá desistir dessas transações que ele já fez e migrar, né, e ir para essa modalidade de transação novas ou mesmo para o HELP, tá bom? Bom, e aí você quer que eu te ajude a alinhar essa estratégia? Então segue me acompanhando, porque eu tenho muito para falar ainda nos próximos vídeos. Então se inscreve no canal, marca o sininho para que você receba as notificações do YouTube assim que eu postar esses novos vídeos, tanto esses vídeos sobre o Simples Nacional, quanto de outras modalidades de transação e outras estratégias de administração do passivo fiscal também. E se você está gostando do conteúdo, lembra de dar o seu like aí nesse vídeo, tá bom? Bom, você já me conhece, eu sou o professor Marcelo Vicente, advogado tributarista, idealizador do Regularize Online e do Contribuinte Legal, e eu vou te deixar por dentro de todas as estratégias de administração do passivo que podem solucionar a dívida fiscal do seu cliente e trazer um excelente retorno financeiro. Tamo junto!